Oi, pessoal, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui, né? Graças a Deus, para mais um dia de estudos. Espero que estejam vendo e ouvindo bem, né? Para podermos então iniciar. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, né? Vamos elevar o pensamento, mentalizar Jesus e a sua luz nos envolvendo, nos harmonizando, preparando o nosso ambiente, preparando-nos internamente, para que todo o conjunto, pensamentos, sentimentos, corpo, alma, possa trabalhar com equilíbrio, para que todos possamos ter a receptividade necessária, possamos ter a sintonia necessária, possamos ter o equilíbrio mental, emocional, espiritual, para vivenciarmos esses minutos que passam tão rápidos, aproveitando ao máximo os ensinos dos Espíritos. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoes o nosso lar, que abençoes o nosso ambiente, a nossa família e todos que estão próximos a ela, todos os irmãos necessitados, todos os espíritos que estejam ainda em condição precária na vida espiritual, possam ser amparados pela tua misericórdia. Todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e todos que estão nos nossos pensamentos, como motivos de preocupação, de desejo, de melhora, de mudança, de resolução. Que a luz do teu amor nos envolva, nos proteja, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá. Vamos estudar, dar sequência ao livro Céu Azul, né, que nós estamos fazendo. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? É só fazer a leitura aqui do QR Code aqui que está do lado, né? Essa imagenzinha quadradinha aqui, faz a digitalização, você já vai cair direto no grupo do WhatsApp, onde a gente coloca os links, né? Todos os dias, quando tem estudo ao vivo, a gente coloca os links nesse grupo, tá? Então, o livro de César Augusto Meleiro, através da mediunidade de Célia Xavier de Camargo, né, que é minha mãe, que recebeu esse livro já há quase 30 anos aí, né? Que esse livro já tem, né, lançado. Nós convivemos, né, com a família do César, com o pai, com a mãe dele, né? Com ele nós tivemos pouco contato, uma vez só ele foi na Mocidade Espírita, né, no grupo de jovens do Maria de Nazaré, em Rolândia, Paraná. Ele já estava com a doença, com o câncer no joelho, ele não sabia, né? Logo ele desencarnou. Passado alguns meses ele veio a desencarnar e a Casa Espírita deu todo o apoio que ele precisava, né? Tá? Só resumindo para quem está chegando hoje aí, né? E, e eles começaram um grupo de atendimento a jovens do plano espiritual e também jovens encarnados, né? Que tinha ligação com um grupo mediúnico que foi criado na Terra por nós, né? E a gente estava atendendo, trabalhando em conjunto, nós e a espiritualidade, né? Para o atendimento a certos casos. E veio parar na nossa mão o caso da moça Solange, né? Uma síndrome de Down da cidade de Londrina. E ela, com grande mediunidade, com a síndrome de Down e sofrendo um processo obsessivo muito grave, né? Então a gente estava contando a respeito, no último capítulo, a gente estava contando a respeito dos primeiros contatos que a gente teve com ela, né? Eu com a minha companheira de, de, de curso, né? De psicologia, eu estudava psicologia na época, na Faculdade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Londrina, né?
E aí estava no finalzinho já do curso, praticamente, né? Numa matéria que é Psicologia do Excepcional. E aí veio parar esse caso da Solange na nossa mão, né? A espiritualidade trouxe esse caso para nós. E nós então tivemos o contato com a casa, com a família, né? Uma família muito simples da cidade de Londrina. E aí eu contei para vocês na última vez, né? Que antes que a gente tivesse a primeira supervisão, no dia anterior, na noite anterior, a gente tinha feito uma irradiação, uma vibração da casa espírita, e a minha mãe, que é médium, participava do nosso grupo, ela percebeu o ambiente e percebeu muitos espíritos ligados a Solange, né? No quarto dela, inclusive. E ela não entrava mais no quarto, ela não dormia, todo mundo dormia na sala, né? E aí a gente atendeu alguns espíritos ali ligados àquele ambiente, né? E houve uma limpeza praticamente assim do ambiente do quarto dela, né? Os espíritos foram retirados dali. E aí no dia seguinte, quando a gente teve o primeiro contato, a primeira supervisão, e depois a gente foi para casa, né, da Solange, né? E aí a gente já teve uma coisa curiosa, né? A mãe dela falou assim, olha, ontem eu não sei o que aconteceu. Eles dormiam toda noite ali na sala, toda a família, né? O pai, a mãe e a Solange, nos colchões ali na sala. E ela falou assim, ó, aconteceu uma coisa curiosa ontem. Lá para umas 9 e pouco, ela levantou, estava na sala, ela levantou, falou que ia para o quarto e foi e dormiu no quarto. Coisa que não acontecia há muito tempo, né? Mas a gente já sabia o que tinha acontecido, então a gente sabia o porquê disso, né? É porque já estava havendo uma mudança ali na estrutura espiritual do ambiente, né? Em que se estava ali, tá? Então a gente parou nesse ponto, né, pessoal? Ok? Então os espíritos estavam lá, a gente passou a atender vários espíritos, praticamente durante um ano, um pouco mais de um ano, a gente ficou atendendo espíritos ligados ao caso, tá? É, E à medida que a gente começou a atender, né? Começou a chamar mais a atenção da organização voltada ao mal, tá? Que o caso da Solange estava incluso ali, né? Um dos casos que essa organização voltada ao mal estava empreendendo ali a vingança, né? Então, a gente foi atendendo muita gente e foi chamando mais a atenção dessa organização que tinha interesses pessoais ali no caso da Solange. Então vamos para o capítulo 21, os ninjas. A nossa Solange, ou Osmar, como queiram, em existência pregressa havia prejudicado muita gente e, através dos seus atos nefandos, se ligado a uma falange de entidades orientais que agora surgiam estranhamente no contexto, né? Então, essa falange que a Solange teve uma ligação, né? Solange ou Osmar, né? Porque a gente viu que era um espírito masculino, era um espírito que provavelmente nas últimas existências se colocou como um homem aqui na Terra, né? E fez muito mal para muita gente, né? E se vinculou, né, a uma falange de espíritos orientais. Porque a gente sabe, né, que já em todo o planeta nós temos regiões inferiores em torno, né, de todas as regiões do planeta. Então você tem pessoas ligadas à Europa, ligadas à Ásia, ligadas às Américas, né? Então nós temos grupos de espíritos de várias nacionalidades, vamos dizer assim, e várias regiões também no plano espiritual, não apenas no plano material, mas também no plano espiritual. Então você tem quadrilhas de espíritos, né? Falanges de espíritos de vários tipos no plano espiritual. E ela havia se ligado, certamente deve ter tido existências no Oriente lá, ela se ligou a uma falange de entidades orientais.
né, que surgiram agora no contexto, estranhamente, né? O César falando aqui, né? Em virtude disso, uma equipe de ninjas, entre aspas, tá? Utilizamos essa nomenclatura por falta de termos comparativos similares na Terra, tá? Então, não vamos pensar que nós estamos entrando no campo fantasioso aqui. Não, os espíritos são muito sérios e o objetivo é muito sério aqui, né? Embora a indumentária, né, os gestos, as armas que se usavam, faziam César lembrar daquilo que nós temos aqui na nossa mente, nos filmes que falam dos ninjas, né? É o que ele tinha de mais parecido com o que ele via, né? De espíritos que estavam ali em torno da Solange também, né? Que passou a se responsabilizar pela segurança da residência de Solange. Ou seja, esses espíritos eles passaram a reforçar a segurança em torno da residência. Só que de uma forma negativa, né? Eles são espíritos ligados a essa falange, então eles estavam ali para prejudicar, tá? Só que como eles viram que nós estávamos retirando vários trabalhadores deles, né? Então eles resolveram reforçar a segurança ali. Era interessante e amedrontador vê-los em ação, vestidos de preto, uma larga faixa contornava-lhes a cintura. Outra faixa, também preta, circundava-lhes a cabeça e encobria quase todo o rosto, deixando visíveis apenas os olhos. Na cintura traziam uma espada longa de cabo dourado que usavam em caso de necessidade, né? Deixando aí aquela questão das armas, né? Fala, mas os espíritos têm armas, tem armas. Armas para atacar e armas para se defender, né? Então eles tinham lá, porque eles têm um corpo, né? Eles têm o perispírito, né? Nas regiões inferiores se pratica muita tortura. Essas falanges, uma das coisas mais básicas lá são as torturas físicas, né? Só que física não do corpo material, físicas realizadas no perispírito. É porque a gente fica com essa ideia de que perispírito é uma coisa gasosa, né? Imponderável. É gasoso para nós aqui na matéria, né? Atravessa a parede, lógico, né? É porque está numa outra dimensão. Mas para eles, o corpo deles é tão concreto quanto o nosso. É tão sólido quanto o nosso. As sensações físicas, entre aspas, né? Perispirituais, né? Elas são tão reais quanto as nossas. A gente não tem falado que quem sente é o espírito. Quem sente, na verdade, é o espírito, não é o corpo, né? Mas também no plano espiritual continua sentindo, justamente porque quem sente é o espírito. Então os espíritos já me falaram muitas vezes, né? Que foram submetidos a torturas, né? É o método que eles usam, né, nessas falanges para desvincular esses obsessores de qualquer sentimento de humanidade, qualquer sentimento de piedade, entendeu? Então eles ficam torturando até que a pessoa não aguenta mais, ela faz qualquer coisa que falar para ela fazer, ela faz, tá? Agora, tipo, o perispírito sente dor também. Não, não é que o perispírito sente dor. Quem sente é o espírito. Mesmo aqui, quando nós estamos na matéria, não é o corpo que está sentindo, na verdade. O corpo é apenas um canal para os estímulos que a gente recebe. Concorda? Os estímulos passam pelo nosso sistema nervoso, passa pelo perispírito e chega até o agente perceptivo que é o espírito. Entendeu? Mesmo na matéria, quem sente é o espírito. Quando não tem mais o espírito no corpo, já não se sente mais nada, né? Ok? Então, no plano espiritual,
continua sentindo, porque quem sente é o espírito. Só que aqui a gente sente e morre. Se a gente é torturado e muito machucado, a gente acaba morrendo. E no plano espiritual não morre, entendeu? Então a pessoa fica sendo torturada e não tem o que fazer. Não tem para onde ir, não tem, entendeu? É lógico que durante um certo tempo, né? Essas regiões existem porque há uma função para elas, né? Mas há um grande sofrimento, né? Há um grande sofrimento para pessoas que também não foram para lá à toa, né? Então, existe uma junção de fatores aí. E todos estão também nessas regiões porque fizeram por merecer, né? Vamos dizer assim. Mas essas regiões elas vão se, se esvaziando com o tempo, né? Com essa mudança do planeta, né? Vai chegar um ponto que essa parte mais pesada ela vai desaparecer, né? A Silmaria é a expressão, agora descansou, né? Pois é, né? É, então totalmente equivocada, né? É verdadeira para aquele que fez o bem, né? É verdadeira para aquele que se sacrificou aqui na Terra, que ajudou as pessoas, que fez o bem, que praticou a caridade, que foi uma pessoa boa, né? Então, esse realmente, para esse, né, que viveu processos, às vezes, de doenças arrastadas, né, sofrido, e aí quando se liberta do corpo, acaba sendo um descanso mesmo, né? Vai ficar se tratando lá no plano espiritual, é, certo? Então vai ser um grande descanso, um grande alívio, né? Lógico que recuperando, se sentindo mais forte, acaba querendo trabalhar, né? Porque quem é do bem, quem faz o bem, quem busca o bem, não gosta de vida ociosa, gosta de vida com trabalho, com movimento. É isso que nos faz, né? Sermos pessoas melhores, é justamente a nossa boa vontade, operosidade, né? Certo? A Tânia colocou, né? Os que são sujeitos a isso são pessoas que se comprometeram muito negativamente, exatamente, né? Então elas acabam passando por esses processos mais duros, né? Mas com os quais elas se sintonizaram de algum modo, né? Tá? Então, vamos lá, né? Falando dos ninjas aqui, né? Silenciosos, moviam-se como felinos, sendo muito cruéis e insensíveis, né? Até onde vocês colocou aí que, ah, por exemplo, o Gengis Khan, né? Foi o maior império até hoje aqui no planeta, foi o império dos mongóis lá de Gengis Khan, né? Entendeu? Então, esses grupos, esses impérios, eles não se desfazem assim, num toque de mágica, assim, mesmo passando aí séculos e séculos. São espíritos, fica muita gente ainda vinculada a grupos específicos de poder e ainda querendo voltar a ter ascendência ainda. Isso no planeta todo, pessoal. Espíritos ligados ainda ao Império Romano, espíritos ligados ao Império Mongol, espíritos ligados a, né, aos nazistas, espíritos ligados a várias correntes de pensamento e de ação, né? E espíritos ligados ao mal de uma forma geral, né? Então, nós temos isso de vários tipos no plano espiritual, né? Certo? Percebendo que os comparsas desapareciam após visita à casa espírita, as entidades obsessoras passaram a hostilizar os companheiros encarnados do grupo, estendendo a eles sua ação perturbadora em virtude de estarem atrapalhando os seus planos, conforme afirmavam, envolvendo a todos no seu ódio. Então, nessa época, por exemplo,
Nessa época, por exemplo, nós sentimos pesar bastante a energia. O nosso grupo, né? Eu senti, né, os demais também, a gente sentiu pesar bastante assim a nossa vibração. Porque com esses espíritos, à medida que eles aumentaram o cerco sobre nós, né? E todo trabalhador que está fazendo alguma coisa útil, ele acaba tendo uma pressão adicional daqueles que não querem que alguém seja ajudado, que alguém seja esclarecido, que alguém seja socorrido. Eles não querem, né? Então eles aumentam a pressão sobre nós. Só que isso faz parte do trabalho, né? Isso faz parte do trabalho. Nós temos que nos armar do capacete da fé e da caridade, nós temos que nos armar das defesas da oração, da boa vontade, da paciência, da compreensão, né? Nós temos que nos armar dos recursos para a gente suportar o peso dessa revolta que eles têm conosco. Tá? Então, mas a gente sentiu, sim, né? Só que a gente sabe que a ajuda do bem é muito grande e que nós não estamos assim à deriva, né? O barco não está à deriva, nós não estamos por conta própria, né? Sofrendo essas pressões. Os espíritos permitem que a gente sofra essas pressões para a gente se fortalecer. Os espíritos amigos permitem para que a gente se fortaleça e para que a gente ajude mais ainda eles. Porque quanto mais eles se sentem fortes e quanto mais eles fecham cerco sobre nós, mais eles se arriscam, por exemplo, a ir na casa espírita, a ficar perto da gente. E aí, ficando perto da gente, ficando perto do centro, eles acabam se comunicando e acabam sendo ajudados. Muitos nem se comunicam, acabam sendo ajudados só por estarem no ambiente ali, né? Os espíritos têm outros recursos para ajudar, né? Vocês entendem, pessoal? Então a gente não é criado, a gente não é mantido como uma flor de estufa. O trabalhador espírita, o trabalhador da reunião mediúnica, o trabalhador do bem, ele não pode ser tratado como uma flor de estufa, que fica lá com as condições ideais de temperatura, pressão, calor, né? Vento, né? Não. Eles vão dosando, sim, a capacidade da gente é, lidar com os casos, né? Eles vão dosando o tipo de caso que a gente pode lidar, o tipo de pressão que a gente pode sofrer, mas eles vão permitindo para que a gente vá se fortalecendo, aprendendo a usar a oração, aprendendo a usar o evangelho, tendo a fé, mantendo a fé, a confiança, né? Estudando e mantendo a perseverança, tá? Porque é isso que vai fazendo que a gente se transforme num instrumento melhor. Até um espírito amigo me falava um tempo atrás, né? Falei, Alexandre, não é o frio que molda a ferramenta, é o calor forte. Não é aquela coisa morna a boa ferramenta, ela tem que ser moldada no calor forte. A gente aqui na Terra, a gente quer sempre o mais fácil. A gente quer fugir de tudo que seja mais difícil, né? A gente quer fugir. Tudo que gere algum sofrimento, que gere alguma dificuldade, a gente quer fugir. Natural que seja assim, né? Só que a gente precisa ter esse entendimento, né? Que essas dificuldades elas servem para forjar em nós, a forja, né? Para forjar em nós o instrumento que nós podemos ser ao longo da vida, né? E das vidas, né? Porque que a gente vai aprendendo, a gente vai mantendo as nossas conquistas ao longo das encarnações, nos tornando pessoas mais resistentes, né? Resistentes na prática do bem, mais constantes, mais firmes, né?
Certo? O Gustavo aí. Então vou virar a ferramenta mais poderosa no reino. Tá um calor danado. Tá quente aí, Gustavo. Você vê, a vida que tá forjando você aí, no calor forte. Se fosse só esse calor físico, esse calor, tava bom, né? Mas são as dificuldades, né? As pressões que a gente sofre, aí sofre dor de cabeça, né? Tem uns que sentem enjoo, tem outros que ficam mais irritados. Depende da mediunidade de cada um, depende das características de cada um, né? Depende como é para cada um. Espera só um pouquinho, pessoal. Uma ajeitadinha aqui na coisa. Tá? A Lei Rosa colocou, como Paulo disse, né? O sofrimento traz fortaleza, né? É, exatamente. Não é? Então a gente vai aprendendo a lidar, né, com as dificuldades nessa base aí, tá? O que é bom pra gente, né? É vivência. Eu só estou podendo falar sobre isso hoje porque a gente vivenciou isso, né? E superou essa fase também, né? Senão eu não teria o que falar, não teria vivido, não teria essa experiência, né? Dessa forma, foram colocados seguranças, esses ninjas, né? Também nas residências dos companheiros do grupo, que passaram a sentir a influência pesada e deletéria dos novos acompanhantes, né? Como eu disse, a gente sentiu mesmo. Contudo, conscientes das suas responsabilidades e especialmente amparados pela espiritualidade maior, os amigos encarnados continuaram firmes e coesos na sua tarefa, né? O João Franco, pesadelos também? Pode até haver, sim. Pode. Não me lembro de ter tido, não, né? Mas não é difícil de ter. Pode ter, né? Às vezes lembrar de conversas com grupos inteiros, de tentar negociar certas coisas. Eu já tive sonho assim, né? De tentar negociar com os espíritos certas situações, sabe? É, então, às vezes acontece, né? Situações mais pesadas, né? No sonho, né? No sono. Mas isso dentro do trabalho, dentro dessa perspectiva de ajuda, né? É normal, tá? Uma coisa era certa: Jesus estava no leme da embarcação e nada deveríamos temer. Nossos maiores, tendo em vista as circunstâncias e julgando o momento apropriado, resolveram tomar uma atitude mais ofensiva, procurando o comandante das operações em seu próprio reduto, né? A gente foi percebendo que à medida que a gente ia avançando no socorro a várias entidades que estavam obsidiando Solange, né? A gente foi, muitas entidades, ao longo dos meses a gente foi atendendo e a gente foi percebendo pelas palavras dos próprios obsessores que nós estávamos nos aproximando cada vez mais do chefe dessa falange, do comandante geral aí dessa falange. É uma coisa que a gente foi percebendo pelas ameaças deles, né? A gente foi percebendo que a gente estava se aproximando do núcleo do poder lá, de comando dessa falange, tá? Que não era uma falange pequena, era uma falange grande, né? Com uma grande influência sobre muitos casos, né? E aí, aqui o César está dizendo, né? Que eles resolveram, num certo momento, eles resolveram lançar mão de uma ofensiva, entre aspas, né? É uma ofensiva do bem, né? Mas ir no próprio reduto deles, coisa que eles fazem às vezes, né? Às vezes disfarçados, eles acabam entrando no reduto das sombras lá, eh, nessas cidades do umbral, nessas falanges do umbral. Então eles acabam entrando
nessas falanges com algum objetivo. Nós vamos ver na história aqui qual que vai ser o objetivo deles, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Tudo é muito planejado, né? Tudo é muito planejado, tudo muito bem estudado pelos amigos espirituais. Tudo é feito de uma forma muito sábia, muito amorosa e muito equilibrada, né? Por parte dos espíritos amigos. O Ailton, vocês estavam destruindo o grupo deles, né? É, a gente vai ver aqui a sequência, vai dar para entender melhor, sabe? Muitas vezes, quando são grupos menores, quando são grupos pequenos ou médios, né? Muitas vezes os espíritos trabalham mesmo para desmantelar esses grupos. Então, o grupo inteiro é desmantelado. É como se fosse um trabalho da polícia, um trabalho de inteligência, né? Para desmantelar quadrilhas, né? Então, isso acontece de fato. E nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, nós temos muito esse trabalho silencioso, pessoal, de desmantelamento de verdadeiras quadrilhas que agiam espiritualmente, mas com influência sobre quadrilhas aqui no plano material também. Nas casas espíritas se trabalha muito contra o crime organizado, tanto espiritual quanto material, só que de uma forma silenciosa, agindo na origem do problema que é espiritual. Todas as quadrilhas do mal aqui na Terra, elas têm a sua base, na verdade, espiritual. Assim como todas as obras do bem também têm sua base espiritual, tem a sua raiz espiritual, entendeu? Então as casas espíritas trabalham muito pelo desfazer dessas quadrilhas, essas falanges e essas quadrilhas da matéria também, tá? Só que de uma forma quietinha lá, no silêncio das reuniões, né? Agora, grupos maiores, esse grupo, por exemplo, da Solange, né, contra a Solange aqui, esse grupo não era um grupo qualquer, não era um grupo pequeno. Então a gente vai ver o resultado aqui na sequência, né, dos capítulos, a gente vai entender melhor, tá? Então vamos lá. Uma coisa era certa. Ah, não, isso aqui já foi. Como não estivéssemos em condições de participar de atividade socorrista de tal envergadura, pelos perigos que ela representava, ficou acertado que do grupo de jovens, somente Eduardo faria parte da equipe, né? Então, como era um trabalho muito delicado, que exigia uma experiência, exigia uma condição especial, né, do trabalhador, e no próprio reduto lá da falange lá, apenas o Eduardo, pelo jeito, o Eduardo era o espírito dos jovens ali, era o que tinha melhor condição. Era o líder até natural ali dos jovens, embora não é que eles tratem dessa forma, mas fica claro que ele tinha uma certa distinção, né, perante os outros, porque ele tinha uma condição melhor, pelo jeito, né? Então apenas o Eduardo iria junto com os espíritos mais experientes, né? O resto da turma permaneceria na sede, auxiliando com vibrações mentais, enquanto assistiria ao desenrolar das cenas de uma sala provida de aparelho extremamente sensível, à semelhança dos televisores da Terra, porém muito mais aperfeiçoado. Né? Vocês entenderam? Então os jovens ficariam numa sala, né, com um aparelho de transmissão de imagem, eles iriam acompanhar, mandando boas vibrações, só que acompanhar lá dentro da sede, né? Enquanto os espíritos amigos, junto com o Eduardo, eles iriam para o local mesmo, né? Combinado o horário da partida, reuniram-se os membros da equipe socorrista em determinado recinto,
enquanto adentrávamos a sala de projeção, acomodando-nos confortavelmente em poltronas para acompanhar a sucessão dos fatos, né? Então, deve ter pego a pipoca, a pipoca, refrigerante. Aqui não é para pipoca não, viu? Aqui a coisa tava pipocando lá, né? Então, às vezes eles iam lá manter o pensamento elevado, né? O pensamento voltado ao bem, né? Até para dar sustentação para o ambiente deles lá, para a, a, a peregrinação deles nas regiões das sombras, né? A torcida organizada, né, Ailton? Extremamente ansiosos, aguardávamos o início das operações com curiosidade. Afinal, era a primeira vez que iríamos ver alguma coisa semelhante, porque nem ver eles nunca tinham visto. Vocês vejam a coisa como é que é. Mesmo pela televisão lá, eles estavam ansiosos só de ver as imagens lá. Você imagina estar lá. Então é preciso preparo emocional, é preciso equilíbrio, né? Não é para qualquer um, né? É como a gente vê um filme que a gente já fica aterrorizado, já fica tenso, né? É assim, né? Fomos alertados para manter o bom teor vibratório e bastante serenidade em quaisquer circunstâncias, pois caso contrário a tela se apagaria imediatamente, né? Então, você vê como é que funciona. Os espíritos amigos, eles não querem que nós tenhamos muita oscilação emocional. Eles querem que nós aprendamos a manter a paz. E manter a paz é evitar muita oscilação. A gente é doido para ter essas oscilações, adrenalina, não sei o quê, né? A gente é doido para ter essas. É viciado até nessas oscilações emocionais. Por isso que a gente está no mundo bipolar, né? Que fica entre a exaltação e a depressão o tempo todo, né? É mais ou menos por isso. Porque a gente adora, eu falo o ser humano, né? Mas nós temos que aprender a viver, a manter mais o equilíbrio. Então, os espíritos, eles têm dispositivos, quando eles estão passando, por exemplo, essas imagens aí, e começa a ter uma oscilação emocional muito forte, o pessoal começa a ficar apreensivo, já, tum, já desliga a tela. Porque eles não querem alimentar essa energia mais tensa, mais pesada nas pessoas. Eles não querem, eles querem que as pessoas aprendam a cultivar a serenidade, entendeu? Porque isso fica registrado em nós, essas tensões, né? Essas oscilações, elas ficam registradas em nós, precisando depois trabalhar. Então, eles trabalham de um modo a que a gente não fique produzindo esses estados de extrema ansiedade, extrema tensão. Por isso que mesmo na Terra eles recomendam para a gente, né? Para meditar, respirar, lidar com mais serenidade com as ocorrências, confiar, tudo para que a gente evite ao máximo muita oscilação emocional. Essas, essas oscilações podem levar a um AVC, podem levar a problemas do coração, problemas circulatórios, problemas gastrointestinais. Pode levar um monte vai levando, na verdade, né? Elas vão levando a gente para problemas de vários tipos no nosso organismo, entendeu? É como você alterar uma voltagem em peças delicadas, né? Você fica alterando a corrente de uma forma abrupta. Então você fica queimando equipamentos, células do sistema nervoso, as glândulas. Vocês entendem? Então manter aquela corrente mais constante, mais equilibrada, ajuda a manter o bom funcionamento
do conjunto todo, do aparelho todo, entendeu? Certo? Quando Olívio ligou o aparelho, a equipe reunia-se para orar. Lá estavam Mateus, Eduardo, Antero, Levi e uma senhora de extraordinária beleza, que não conhecemos e que proferiu a oração, né? Então eles estavam se preparando para sair, né? Irmanamo-nos aos servidores do bem na prece que a nobre entidade, com simplicidade e pureza de sentimentos, dirigiu ao Criador, sensibilizando-nos a todos. Ao final, a senhora despediu-se dos membros da equipe, elevando a destra radiosa e abençoando-os, né? Esse espírito, né, de muita beleza, de muita elevação, que estava orando, né? Junto com todos ali da equipe, né? Que o Senhor da vida os acompanhe. Ser-lhes-ei grata eternamente pela generosa ação que se preparam para desenvolver. Nós os acompanharemos em pensamento, vibrando para que voltem coroados de êxito. É uma entidade ligada, né, ao caso, pois vocês vão entender. Uma entidade ligada ao caso, uma entidade de alta hierarquia, né, de grande condição, que é ligada a esse caso. Tá? Não vou falar agora, né, suspense, mas depois vocês vão entender. Em seguida, puseram-se a caminho. Até um certo ponto do trajeto, volitaram, né? Eles foram voando até um certo ponto do trajeto. Acompanhando-os a se deslocarem pelo espaço, vimos quando desceram em região inóspita, a entrada de um vale sinistro, né? Quer dizer, eles foram volitando até um certo momento, aí entraram numa zona inóspita, uma região inóspita, né? Um vale sinistro, certo? São as regiões, os limites das regiões mais infelizes, né? Dali prosseguiram caminhando, pois a atmosfera fizera-se pesada e asfixiante. Compreendemos que para as elevadas entidades o percurso não traria qualquer inconveniente, mas para Eduardo, que as acompanhava, sim. Por isso continuaram caminhando lentamente, né? Então, talvez as entidades pudessem continuar volitando e não tivesse maior dificuldade. Mas o Eduardo não conseguiria, ainda pela necessidade de maior preparo, né? De maior condição, certo? Ok. A gente está quase terminando, pessoal. A região era triste e desolada. A claridade se modificara aos poucos e agora o céu cobria-se de uma espécie de fumaça cinza-chumbo. Morros de pedras abruptamente alternavam-se com precipícios sombrios e ameaçadores. Essas regiões, pessoal, de sofrimento, essas regiões obscuras em torno da Terra, são regiões plasmadas e mantidas pelos próprios pensamentos atormentados das criaturas, tá? Sejam elas encarnadas, sejam desencarnadas. Por isso que essas regiões, com o passar do tempo, elas tendem a desaparecer. Lógico que não vai ser de uma hora para outra, né? As regiões mais densas irão desaparecer primeiro. A transição que nós estamos passando do planeta, né? Os espíritos mais trevosos, eles serão realmente enviados para outros lugares e as regiões serão mais atenuadas. Não acredito que elas vão desaparecer de todo. Nos próximos séculos, não acredito que elas vão desaparecer totalmente. Mas acredito que serão atenuadas consideravelmente. Pelo menos as regiões mais obscuras provavelmente irão desaparecer, né? Ok.
Aves de rapina crocetavam ao longe, ou passavam sobre os integrantes da equipe fugindo espantadas. Estes seguiam por uma trilha estreita e pedregosa, descendo sempre, né? Ele está narrando aqui como é que era o ambiente, né? Aves de rapina, né? Barulhos estranhos, as estradas ali, trilhas estreitas e perigosas, né? Após horas de caminhada que se tornavam cada vez mais dificultosa, a paisagem foi se modificando. Nesse momento, Antero falou-lhes da necessidade de se tornarem invisíveis, abrindo mão das condições já conquistadas, facilitando assim o resto do percurso que lhes cabia vencer. Como assim? Veja bem, o perispírito entendamos como um algo, é, uma esponja, vamos dizer assim, né? Uma estrutura que pode absorver na sua tecedura elementos mais pesados, ou pode se desfazer deles, né? Então vamos pensar que eles, enquanto o perispírito sendo uma esponja, vamos dizer assim, o antero falou assim, olha, a partir de agora nós vamos absorver essa energia aqui dessa região, nós vamos nos tornar visíveis. Então eles, pela vontade deles, pelo desejo deles, eles absorvem os elementos do ar, né? Tem um momento do André Luiz até que ele fala esse processo, ele conta, né, que isso acontece com eles num certo momento lá, e ele chega até, sente até um certo enjoo, né, pela energia que ele está absorvendo, fica pálido, muda um pouco as feições, ficam feições menos agradáveis, né? Mas isso para se tornar visível aos espíritos dessa região, né? Ok. Então, para que eles possam interagir com os espíritos dessa região, né? Porque senão, se eles não ficarem visíveis, como é que eles vão interagir, né? Então, depende da função do objetivo deles, né? Estavam agora num terreno mais plano, onde uma neblina espessa dominava tudo. A trilha era ladeada por pântanos, de onde se ouviam seres gemendo e suplicando piedade. Outros lamentavam-se e outros ainda praguejavam, jurando vingança contra seus inimigos. Então, o André Luiz também cita locais como este, né, em que eles vão caminhando por pântanos, por regiões em que eles ouvem muitos gemidos de pessoas que ali estão nas sombras, presos a esses locais, esses pântanos, sem condição de sair no momento. Ninguém está ali à toa. Ninguém está ali sem motivo, né? São pessoas que estão sendo trabalhadas para despertar algo novo nelas, né? O sofrimento trabalhando porque são pessoas que já fizeram muito mal, já cultivaram muito mal e que estão ali para eliminar os resíduos dos males que foram absorvidos por elas, tá? Então eles não têm condição de parar ali e começar a ajudar todo mundo, porque o objetivo não é esse, tá? E também as pessoas ali têm que estar preparadas para o auxílio. E geralmente as pessoas que estão ali aleatoriamente não estão em condições de receber esse auxílio ainda, né? Tá? Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo aí para vocês? É um umbral, né, João? É exatamente. E o que a gente chama de umbral, na verdade, tem várias, né? Essas regiões inferiores, né? Você tem um umbral, que a princípio seria uma região mais leve, né? Você tem as trevas, os abismos, que são regiões mais pesadas, né? Mais obscuras, né? A vegetação rala e rasteira era substituída, vez por outra, por arbustos de galhos secos e tortuosos.
onde aves agorentas pousavam observando-os passar, né? Quer dizer, um ambiente realmente assustador, né? Nesse momento, Antero dirigiu-se aos demais, alertando em voz baixa: caminhemos em silêncio total. Agora, todo cuidado é pouco. Apenas a oração será nossa ligação com as esferas superiores da vida e a única maneira de nos reabastecermos de energias psíquicas vitalizantes, né? Orar é o único ponto de ligação com as esferas superiores, né? Uma vez mais, sentindo que a observação era dirigida para Eduardo, o único neófito, né, iniciante, né, em atividades do gênero, generosamente, contudo, o aviso foi generalizado, né? O aviso foi dado para todos, mas eles perceberam que era mais para o Eduardo, né, que era um iniciante nessas atividades. Também nós nos mantínhamos em absoluto silêncio, como se juntos estivéssemos e como se àquela distância pudesse alguém nos ouvir. E talvez pudesse mesmo. Eu não sei como é que funcionava direito ali o aparelho de transmissão, de recepção, a gente não sabe, né? Não foi dado. Mas talvez até pudesse ter um impacto mesmo sobre a expedição, né? E como eles estavam passando no meio de muita gente em sofrimento, às vezes uma palavra ali lançada aleatória ali no meio da escuridão poderia chamar a atenção de centenas de milhares de espíritos em sofrimento ali. Entendeu? Então tem que passar ali quietinho, discretamente, para não chamar atenção, né? Prosseguindo o trajeto, chegaram até uma pequena povoação de construções sujas e mal cuidadas, onde o trânsito de pessoas era intenso. Ninguém reparou neles. Né? Chegaram numa espécie de uma cidadezinha, num povoado, onde o trânsito de pessoas era intenso, né? Porque tem mais desencarnados do que encarnados, pessoal. A população do planeta dizem que é de em torno de 20 e tantos bilhões de espíritos no total. Encarnado nós temos aí o quê? 7 bilhões, aproximadamente. A população total do planeta é em torno de 20 bilhões de espíritos, né? E nós temos 7 bilhões aqui na Terra encarnados, né? Então, atravessaram a cidadezinha e um pouco além vimos com surpresa à distância os altos muros de uma fortaleza, né? Então chegaram nessa cidadezinha e viram à distância uma fortaleza ali, um castelo, alguma coisa parecida. Nossos corações batiam acelerados. A equipe estava quase chegando ao destino. Nesse ponto, pela alteração vibratória detectada, a tela se apagou. Tchum, e a luz se acendeu automaticamente. Você vê como é que é, né? Só deles verem a fortaleza lá, só deles verem aquele local lá que devia ser meio assustador, né? Ah, eles estavam com o coração deles estava acelerado, a tela tchum, se apagou, né? Pela necessidade deles cuidarem do emocional deles, né? Não se deixarem. É uma disciplina, né? Os espíritos, eles nos ensinam isso. A gente tem que aprender a se disciplinar, né? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? Cultivar, cultivar o equilíbrio, né? É uma coisa que temos que aprender. Pessoal, acabou por hoje aqui, tá? Nós acabamos o nosso capítulo, né? Aí nós vamos entrar, depois, semana que vem a gente entra no próximo aí, né? Deu certinho o tempo aqui, porque a gente começou mais tarde, né? Por isso que a gente tá terminando um pouquinho mais tarde também. Mas tá bom, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo então ao autor da vida, a Deus nosso Pai, pela bênção da nossa existência e de tudo que existe, porque tudo tem a sua função dentro da criação, tudo tem
a sua importância, e tudo tem o seu momento também, sua fase, o seu aproveitamento. E nós, Senhor, nos colocamos para que seja feita a tua vontade, Senhor. E que nós aprendamos contigo, possamos aprender qual é a tua vontade para cada um de nós. O que é o mais correto, o que é o mais verdadeiro, o que é o mais lúcido, quais são as melhores escolhas, para que aprendamos a viver de forma mais saudável possível, conquistando o equilíbrio que precisamos conquistar, a serenidade que precisamos conquistar, a paz interior que precisamos aprender a manter sob o preço das disciplinas que nós nos impomos no nosso processo de aprendizado. Então ajuda-nos, Senhor, para que sejamos a cada dia melhores para conosco e para com todos que estão ao nosso redor. Que a tua luz nos envolva, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por hoje. Obrigado aí pela presença de todos, pela participação, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Até amanhã, né? Amanhã às 20 horas, com momentos de saúde e de consciência, tá? Até mais, pessoal.